Boa noite. Vamos chegando. Já vamos começar. Oi, Nath, boa noite. Responde aí como é que tá o áudio, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Me fala como que tá o áudio aí pra vocês, a imagem. Boa noite. Ai, eu vou escrevendo aqui o título da nossa live de hoje, tá? Enquanto isso, se tiver tudo certo com a imagem, com o áudio, coloca um joinha aí. Ah, legal, Nath, obrigada. Um coraçãozinho, que aí eu sei, né? Ah, que bom, Valéria. Ok. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje. Quero pedir um favor para você enviar aqui essa live, clicar nessa setinha e enviar para alguma mãe, alguma gravidinha que está esperando o bebê. Hoje nós vamos falar sobre o conhecimento necessário para se ter noites tranquilas. Existem algumas coisas que a gente precisa saber, né? Não são todas as coisas que servem, não. Então nós vamos falar sobre isso hoje, tá? É a nossa última live da série. Foi um tempo muito gostoso, embora desafiador para mim. Essa gripe esquisita que me assolou assim, deixa a voz meio estranha. Mas a gente tem que ser forte, né? Vencendo os obstáculos. Eu quero agradecê-lo, já começar agradecendo. Para quem tá aqui hoje e também para quem teve nos outros dias comigo. Foi um tempo muito gostoso. Obrigada pela companhia, pelo compartilhar que vocês tiveram aqui, pelos feedbacks que vocês me deram depois, né, no direct, às vezes até no meu WhatsApp mesmo. Muito obrigada. Se vocês tiverem... Hoje a gente vai encerrar a live de um jeito um pouco diferente, daí se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, pode usar esse balãozinho aí com a interrogação, né, que daí aparece aqui depois pra mim, pra eu responder, tá bom? Mas vou fazer uma rápida revisão do que a gente já conversou, né? No primeiro dia nós conversamos sobre a rotina, sobre os estímulos e sobre o ambiente adequado para o bebê, né? Falamos que a rotina básica de um bebê, e é o segredo para esse do bebê dormir bem, é quando você faz 3 coisas. E nessa ordem, né? Mamar, deixar o bebê acordado e pôr ele para fazer a soneca. Quando você faz essa sequência, você ajuda a memória metabólica do seu bebê, o padrão digestório dele se estabiliza e aí ele consegue dormir bem, né? Porque você oferece mamadas completas, ele não fica mamando picadinho, né? Então ele entende que existe a hora da refeição e que a hora da refeição não é a hora que ele dorme, né? A gente aprendeu também que o momento que o bebê está acordado a gente está ensinando, desassociando
a alimentação do sono, né? Por isso que os bebês conseguem depois adormecer sozinhos, né? Porque eles não relacionam uma coisa com a outra, né? E além do mais, quando os bebês estão acordados durante o dia, é o momento que a gente pode estimulá-los, né, da maneira correta, deixando eles no chão, oferecendo bastante oportunidade para eles interagirem com os demais membros da família, né? E depois a gente viu que os bebês que mamam bem, ficam acordados naturalmente, eles vão ter essa necessidade de tirar sonecas, né? E que essas sonecas, elas vão variando o tempo, né? Você pode procurar aí sobre a janela de sono para a faixa etária do seu bebê, que já vai te ajudar bastante, né? Então, os estímulos, não muitos estímulos, nem poucos estímulos. A gente precisa fazer os estímulos certos para os bebês, para eles se desenvolverem, para eles dormirem, né? Conversamos também sobre o ambiente está adequado, e que esse ambiente adequado não necessariamente precisa ser um ambiente que você gastou muita coisa, né? Muitos brinquedos, muitos apetrechos, não. As coisas simples também funcionam, né? Tudo isso nós conversamos no primeiro dia. E ontem, né, que foi o segundo dia, nós tivemos um papo muito gostoso sobre a segurança emocional dos pais. Como é importante que os pais, né, especialmente a mãe, porque ela é mais relacional, né, do que o homem. A mãe consegue se relacionar de um jeito melhor do que os homens, né? Toda mãe é assim, é uma característica das mulheres. Como que é importante nós nos revestirmos da autoridade que nós temos enquanto mães, né? Como é importante que a gente olhe para o nosso bebê sabendo que nós somos as responsáveis, né? A mãe é responsável por este bebê, o pai também tem a responsabilidade dele, mas eu tô falando aqui principalmente para mulheres, então vou falar sempre das mães, né? E como é importante que a mãe entenda que ela é a orientadora desse bebê, que é ela que sabe o que é melhor para esse bebê, né? E que aquilo que ela não sabe, ela vai procurar saber para se aprender, né? Nós vamos falar também um pouco mais sobre isso hoje. E também nós vimos que os pais, né, as mães, elas são as intérpretes da realidade para os filhos, desde bebê, né? Então, o jeito que eu me enxergo, muitas vezes, é o jeito que eu acabo enxergando os meus filhos. E às vezes nós passamos as nossas frustrações ou as nossas limitações, os nossos medos, sem perceber para os nossos filhos, não é? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Precisamos ter esse olhar de autoridade, de orientação e de ser intérprete da realidade. E aí nós conversamos ontem que para ter essa segurança emocional, a gente pode ler bastante, né? Uma maneira da gente alcançar isso. Ler bastante, né? Investir em livros, usar a internet a nosso favor, né? Se inspirando naquelas pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento que a gente, a mesma cosmovisão, né? Falamos sobre a importância disso, de você ter pessoas que inspiram você enquanto mãe, né? Em todos os aspectos da nossa vida, né? Mas nós estávamos falando principalmente das mães, né? Do aspecto da maternidade. E depois nós concluímos falando que é pra gente sempre avaliar, né? Avaliar os resultados que as pessoas têm, para ver se é aquilo mesmo que a gente quer, né? Às vezes a gente insere alguns hábitos nos nossos filhos sem pensar, sem perceber muito, e depois é a gente mesmo que vai ter dificuldade para romper com esses hábitos, né? Então, se a gente, antes de começar alguma coisa, a gente já pensar nisso, tá, como é que eu quero que o meu bebê seja quando ele tiver tantos anos? Quando ele tiver 2 anos, eu ainda quero ficar ninando ele para dormir? Então, a gente começa a raciocinar isso, né? Nós conversamos bastante sobre isso ontem. Se você está no nosso grupo lá, se você se inscreveu, você tem acesso ao link que eu deixei da gravação da aula. Você pode depois assistir novamente, tá bom? E hoje nós vamos para a nossa última aula, que também é um fechamento, tem um pouco a ver com o que a gente já conversou nesses dias todos, que é sobre o conhecimento,
né? O conhecimento necessário para que o meu bebê durma bem, né? Quando um bebê dorme bem, a mãe está descansada, a mãe é proativa durante o dia, ela não está mal-humorada, porque ela conseguiu descansar, né? Ela consegue cumprir com as suas responsabilidades, ela consegue trabalhar, né? O casamento é melhor, porque a mãe tá ali presente, né? Não tá parecendo um zumbi. Por mais que a gente sabe que os primeiros meses do bebê é assim mesmo, né? Até ele dormir a noite toda, a gente demora um pouco para se ajustar, mas ter filhos não é para ficar assim a vida inteira, né? Ou pelo menos até os 5 anos, não. É possível ser antes dos 5 meses, né? A gente só precisa ter o conhecimento adequado, né? E existe, então, algumas posturas que os pais têm, que as mães têm, que impedem disso acontecer, né? Então, impedem ou então prejudica o bebê de dormir bem, né? Por quê? Porque os bebês, eles não nascem sabendo dormir. Por mais que a gente está na barriga, quando os bebês estão na barriga, a gente consegue perceber um tempo que eles não se movimentam tanto, né? Tem momentos que eles estão mais agitados. Eles também repousam, dormem quando eles estão na barriga. Mas quando eles saem, né? Tem os hormônios, todo o ciclo que regula o metabolismo do corpo. Isso ajuda o bebê a dormir. Mas nós, mães, né? Fazendo as coisas erradas, atrapalhamos isso. Então, as nossas atitudes vão impedir o nosso bebê de dormir. Por isso que a gente precisa saber o que fazer. A gente precisa ter o conhecimento certo. Porque as coisas, né, não se resolvem sozinhas. Né? Eu já falei ontem um pouco sobre isso. Né? As coisas, elas não vão se resolver sozinhas. O sono do bebê não vai, uma hora ele vai dormir, deixa. Não, não é assim. Tem bebês que vão prorrogar isso por muitos anos. Isso que eu nem tô comentando, todos os malefícios, né, pro bebê dele não dormir, né? Então a gente não vai falar um pouco sobre isso. Mas quando eu tenho as informações certas, eu espanto aqueles mitos, aquelas mentiras que nós falamos, que nós acreditamos muitas vezes que existem, né? Então a gente espanta isso. Por quê? Porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que é certo, né? Então, espanto essas mentiras, não caio mais nos palpites, né? Nos achismos, não, né? Eu sei o que eu preciso fazer. Mas é engraçado que nós estamos, né, numa fase assim que é extremamente fácil ter acesso a uma informação, não é? Eu estava assistindo há pouco, antes de entrar aqui, uma live sobre outro assunto. E assim, um cara tão inteligente ia ali fazendo uma live gratuita. Quem quisesse entrava, aprendia, né? Quanta informação o homem estava falando ali de graça. Só quem entrava já estava assimilando aquilo, né? Quando que isso acontecia antes? Não acontecia, né? As mulheres se informavam ali com seu núcleo, né? Com a avó, com uma madrinha, com os parentes. Às vezes a comunidade, né, religiosa que ela faz parte, só, né? Comunicação era via carta. Imagina, ler um livro era caríssimo, né? Procurava nas enciclopédias, nas bibliotecas. Hoje não tem nada disso mais. Tem, mas nem precisa mais disso, né? Você entra num perfil do Instagram, né? Às vezes agora, se você entrar lá no seu perfil, né? Na página inicial, tem um monte de gente ao vivo. Cada um falando sobre uma coisa. Então, hoje nós temos muito acesso à informação, tá muito fácil. Basta você ter internet, energia, né? E pronto. Só que eu percebo o seguinte, eu não sei se eu estou enganada, se é só uma percepção minha, mas ao mesmo tempo que as informações estão muito fáceis, parece que as pessoas também estão muito perdidas, né? A gente falou um pouquinho sobre isso ontem, né? Você tem acesso à informação, você ouve, mas mesmo assim você não sabe muito o que fazer, né? As mães, no quesito sono, é a mesma coisa.
Nossa, tem 1001 perfil aqui que fala sobre sono na internet, né? As consultoras de sono, consultoras de amamentação. Você aprende assim, se você quiser, você não gasta nada, não compra custo de ninguém e ainda aprende muito. Sem contar as pessoas que vendem um conhecimento, e isso é maravilhoso, então tá muito fácil, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa acessar essas informações, né? Processá-las e pô-las em prática. Mas um impeditivo tem sido, e é uma outra coisa que eu também consigo observar, é que nós temos a geração assim atual, não sei se por causa das redes sociais, né? Eu ainda não refleti muito sobre isso, mas eu percebo assim, que existe uma sede, né, um desejo intenso por truques, por dicas rápidas, né? Dica rápida para aquilo, né? Tem até os posts. Truque para fazer tal coisa. Eu estava até testando um truque lá, não sei se vocês já viram, de limpar o ventilador. Eu estava testando o truque que eu vi na internet, não deu certo, né? Mas por quê? Porque a gente quer facilitar a nossa vida. É errado de modo algum. Tem muitos truques bons, assim, né? Que resolvem, que nos ajudam. Eu gosto disso, assim. Eu que tenho um jeito mais prático, né? De ser, assim, eu quero saber logo para que as coisas servem, como é que elas funcionam. Isso eu gosto. Mas existem certas coisas que não tem truques, que não tem dicas rápidas. Por exemplo, sono, né? Eu não posso te dar uma dica que vai resolver todo o sono do seu bebê. Existem algumas coisas para fazer que a gente já comentou aqui, né? Por exemplo, da rotina. Você vai fazer várias coisas, mas não é o pulo do gato, né? O truque que vai resolver, né? Não tem isso. Não tem uma dica rápida para o seu bebê dormir em 2 minutos. Não existe isso. Educação de filhos, né? Educar uma criança, ensinar a obediência, ensinar a ler. Não é um truque só, não é uma dica rápida, né? Sobre os relacionamentos, sobre o casamento, essas coisas não existem truques rápidos, né? Existem talvez um truque para tirar uma mancha de roupa, para congelar alguma coisa, para descongelar, e eu amo essas coisas. Mas em se tratando de outras, não existem truques rápidos. Então nós temos que parar de ser essas pessoas que querem essas coisas prontas rapidamente. Né? Nós podemos sim, não precisamos mais ficar quebrando a cabeça se alguém já fez alguma coisa. Mas nós precisamos saber que existem algumas coisas que a gente precisa ler, que a gente precisa ouvir, que a gente precisa se informar, raciocinar, processar aquilo, né? Colocar em prática, não deu certo, começo de novo, converso com pessoas que já fizeram aquilo, né? Aprendo com elas, vejo onde eu estou errando. Então é todo um processo e isso também é maravilhoso, né? A gente não pode só viver de truques e dicas rápidas. Nós temos que... E outra, isso tira aquela nossa burrice, né? Isso faz o nosso cérebro pensar, né? Faz o nosso cérebro trabalhar, né? Então nós precisamos disso também. Vocês estão me acompanhando aqui, gente? Tá tudo certo? Tá todo mundo tão caladinho que eu não sei se vocês estão aí. Dá algum feedback aqui, eu ponho uma carinha, alguma coisa pra mim. Sim, tudo bem? Tá todo mundo aí? Ah, que bom, Patrícia. Obrigada. Eu até falei, gente, não é possível que eu estou falando esse tempo todo e não tem ninguém aqui. Porque às vezes até aparece quantas pessoas tem, quem entrou, né? Mas eu não fico muito concentrada aqui. E também se a internet cai, não atualiza mais, né? Aí a gente fica meio perdido. Mas que bom. Que bom que tá tudo certo, Marina. Vamos continuando. Um outro, então, a gente tem esse fenômeno, né, das dicas rápidas, esse nosso desejo. A gente tem essa dificuldade de ter muitas informações,
e mesmo assim ela está um pouco perdida, não saber qual caminho seguir, né? E eu vejo que existe também um outro problema com relação às informações, aos conhecimentos, que é o acúmulo, né? Eu acho que a gente vive na era tão assim, que as informações são tão rápidas, que hoje tem os acumuladores de informação, né? Os acumuladores de cursos, compram 1001 cursos